Shalom. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Quero fazer um comentário sobre Mishlei, Provérbios capítulo 2. Diz assim, versículo 1: Meu filho, se você receber minhas palavras e guardar as minhas recomendações, prestando atenção à sabedoria, inclinando sua mente para a compreensão. Sim, se você pedir conhecimento e elevar sua voz por discernimento, se buscar isso como se buscasse prata e procurar isso como se fosse um tesouro escondido, então entenderá o temor a Yahweh e achará o conhecimento de Elohim. Interessante até aqui, até o versículo 5, ele está dando aqui uma chave, né, de como podemos entender o temor a Yahweh e achar o conhecimento de Elohim. Primeiramente, então, nós temos que receber as palavras de Yahweh que estão nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, de Bereshit a Revelação. Receber essas palavras, que elas entrem na nossa mente, no nosso coração. E é toda a palavra, não é partes da palavra. A gente não começa a ler uma literatura do meio para o fim, né? Para nós entendermos o contexto de um livro qualquer, nós temos que começar do começo. E assim é as Sagradas Escrituras, nós temos que começar do começo, para poder ter uma compreensão do meio e chegarmos ao final compreendendo todo o contexto. Então nós temos que receber essas palavras, guardar essas palavras, guardar as recomendações que estão dentro dessas palavras, prestar atenção à sabedoria, pedir por sabedoria, inclinar a mente para a compreensão. Então, muitas vezes a gente começa a ler as Sagradas Escrituras com uma visão crítica ou uma mente fechada, né? Não, nós temos que inclinar a mente para compreender as Sagradas Escrituras. E para isso nós devemos pedir por conhecimento e elevar a voz por discernimento. E buscar tudo isso como se fosse um tesouro escondido. Então, essa é a chave para compreendermos, né? Entendermos o temor a Yahweh e achar o conhecimento de Elohim. Seguindo, versículo 6, pois Yahweh concede sabedoria. De sua boca vem conhecimento e entendimento. Então, tudo isso é um grande conjunto, né, que se encaixa como um grande quebra-cabeça, onde as peças vão se encaixando, né? Quem que concede sabedoria a nós? Yahweh. E da onde vem o conhecimento e entendimento? Da boca de Elohim. Ele reserva a sensatez para os retos, é um escudo para aqueles cuja conduta é irrepreensível. Então, nós temos que ter uma conduta irrepreensível. E como é que nós sabemos que conduta é essa? Através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, a palavra, ela nos ensina o que é uma boa conduta, né? Uma conduta reta, uma conduta de uma pessoa justa, de um tzadik. Então, quando nós aprendemos tudo isso, começamos a ler a palavra, começamos a ter, a receber a sabedoria, receber o discernimento, receber o conhecimento, né? Ele vem esse entendimento de um proceder justo, de ter uma conduta irrepreensível. Então, para quem chega nesse patamar, Yahweh é um escudo para essa pessoa. É uma proteção. O que o escudo na mão de um guerreiro faz? Né? Ele protege contra as setas, né, inflamadas do inimigo, né? E assim é o escudo de Yahweh, nos protege.
a fim de proteger, veja bem, aqui ele já está dizendo, esse escudo é a fim de proteger a vereda da justiça e preservar o caminho daqueles que lhe são fiéis. Então, nessa caminhada, quando nos revestimos dessa palavra, né, quando começamos a nos alimentar com as Sagradas Escrituras, esse caminho que a gente vai trilhando, esse caminho de Techuvá, ele preserva esse caminho para aqueles que lhe são fiéis. Então, começamos a compreender a retidão, né? O que é ser uma pessoa reta. Começamos a compreender a justiça, o que é ser um tzadik, um justo. E a equidade, o que é a equidade, né? É ser igual, né? É ter um tratamento igualitário, né? E os caminhos do bem. A sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será prazeroso a você. Então, o conhecimento de Yahweh, o conhecimento de Yahweh é através das Sagradas Escrituras. Ele não é um fardo. Muitas pessoas acham que a leitura da palavra é um fardo. Não. Aqui está dizendo que o conhecimento, quando nós chegamos nesse patamar aqui, ele é prazeroso para nós. A prudência cuidará de você e o discernimento o protegerá. Olha que interessante. A sabedoria, o conhecimento, a prudência e o discernimento, no versículo 12 diz assim, que salvarão do caminho do mal. Então, quando nós conseguimos chegar, né, nessa caminhada junto, tendo sabedoria, conhecimento, prudência e discernimento, esses 4 elementos nos salvarão do caminho do mal e daqueles que falam enganosamente. Então, quando chegar um falso profeta, nós teremos esses 4 elementos para discernir o falso profeta, né? Então, precisamos disso, principalmente nesses tempos em que estamos, né? Daqueles que falam enganosamente e daqueles que deixam as veredas da honestidade para andar na trilha da escuridão. Então a gente vai ter essa clareza, né? Quando vem esse tipo de pessoa para perto de nós, nós já sabemos discernir. Daqueles que se deleitam em fazer o mal e têm prazer em ser teimosamente enganosos, daqueles cujos rumos são tortos e cujos caminhos são perversos. Também esses 4 elementos, a sabedoria, o conhecimento, a prudência, o discernimento, nos salvarão da mulher desconhecida, da prostituta com fala suave. Isso aqui também nos remete. Quem é a grande prostituta, né, que fala a palavra? É o sistema religioso hoje, tá? Que chegou até nós, né? A mãe das prostitutas, né? Que é que trouxe toda essa prostituição, toda essas, como eu posso dizer, a verdadeira palavra foi torta, né? Foi colocada de forma errônea para nós. Então, é por isso que se chama, né? Que é a grande prostituta, a grande Babilônia. E em cima dessa prostituição, todas as demais religiões se firmaram, né? Então, quando nós temos a sabedoria, o conhecimento, a prudência, o discernimento adquiridos da palavra, nós então somos libertos dessa prostituta que abandona o companheiro de sua juventude e esquece a aliança com o seu Elohim. Então, a Babilônia religiosa, ela esqueceu a aliança que tinha com Elohim, né? Ela se desviou, ela verdadeiramente, ela se prostituiu para buscar outras doutrinas, né? Outros ensinos, ventos de doutrinas, né?
que são, na verdade, Hassatan, que penetrou ali para trazer essas doutrinas enganosas. Diz aqui no versículo 18 que sua casa está afundando rumo à morte, e seus caminhos levam aos mortos. Nenhum dos que a seguem volta, nunca retorna à vereda da vida. Portanto, você andará na trilha das pessoas de bem e se manterá nos caminhos dos justos se guardarmos esses 4 elementos: sabedoria, conhecimento, prudência e discernimento. Fecha esse capítulo 2 dizendo assim, que os justos viverão na terra. Quando fala aqui em terra, é na terra vindoura, né? Nos novos céus, na nova terra. Os puros de coração lá permanecerão. Mas o que acontecerá com os ímpios? Serão exterminados. Os ímpios quem são? Os impiedosos, né? Não creem na palavra, não creem na Torá, não creem naquilo que o Todo-Poderoso deixou para nós como um grande tesouro. Então, esses ímpios, esses perversos serão exterminados, os infiéis serão expulsos dessa terra. Então, que a gente possa escolher o caminho da piedade e não o caminho da impiedade. O caminho da piedade, ele leva à vida, vida eterna. E o caminho da impiedade leva à morte eterna. Então, se você não tem ainda a sabedoria, o conhecimento, a prudência e o discernimento, clame a Yahweh que Ele dá. Ele atende aos nossos pedidos quando são pedidos que é para o reino, né? Não são para as nossas próprias concupiscências, como diz a palavra, para o nosso próprio prazer, são para a nossa salvação. Então Ele vai dar com certeza, com amor para nós, se o pedirmos. Amém? Shalom, meditem nessa palavra e um abraço a todos.